Bem, pessoal, vamos dando continuidade aqui com a nossa aula. Vamos falar agora de epidídimo. O epidídimo ele é um órgão em formato de vírgula, ele tem aproximadamente 4 centímetros e ele está localizado, como vocês podem observar, aqui na margem posterior do testículo. O epidídimo ele vai consistir em túbulos bem enrolados e se esses túbulos fossem desenrolados, eles possuiriam mais ou menos o tamanho de 6 metros de comprimento. O epidídimo ele pode ser dividido anatomicamente em três porções. A primeira porção é essa porção que vocês estão observando, que consiste em túbulos finos bem contorcidos. Esses túbulos finos bem contorcidos eles vão constituir a região de cabeça do epidídimo. Conforme esses túbulos eles vão em direção mais caudal, nós vamos conseguindo observar que esses túbulos eles vão ficando mais grossos, mas ainda mantêm um formato contorcido. Aí essa região nós denominamos de corpo. E por fim, a última porção é a porção que fica em contato com esse outro ducto que ascende, que é o ducto deferente, que nós chamamos de cauda. Essa região de cauda ela já fica menos contorcida e a sua estrutura histológica vai ficando cada vez mais semelhante que o conducto deferente. O epidídimo ele é local de maturação dos espermatozoides. E o que é o processo de maturação dos espermatozoides? É quando esses gametas adquirem motilidade e capacidade de fertilização. Aproximadamente esse tempo é 14 dias para acontecer todo esse processo. Além disso, o epidídimo, como ele vai possuir também uma camada muscular lisa, é uma característica desses órgãos, eles vão ajudar a impulsionar os espermatozoides para o próximo órgão, que é o ducto deferente. Isso acontece principalmente durante a excitação sexual masculina. Além disso, uma outra função muito importante do epidídimo é o armazenamento dos espermatozoides por vários meses. E caso esses espermatozoides armazenados não sejam ejaculados, o epidídimo ele tem uma função essencial que é a sua reabsorção. Essa função de reabsorção do epidídimo ela é fundamental principalmente para os procedimentos de esterilização masculina, como a deferentectomia, ou, como nós conhecemos, a vasectomia. Porque caso acontecesse o corte, por exemplo, do ducto deferente, né? Foi lá e cortou o ducto deferente. E aí os espermatozoides eles foram mantidos e aí eles fossem se acumulando, a gente poderia gerar um processo, um cisto, até o que nós chamamos de espermatocele, certo? Nessa região do epidídimo, perfeito? Bem, então aí é uma imagem de anatomia de superfície. Nós conseguimos observar a região púbica em repouso, né? E vocês estão conseguindo observar aqui na região mais anterior o testículo, certo? Tanto de um lado como do outro. E aqui posteriormente todo o conteúdo que está associado com o testículo, como epidídimo, canal deferente, vasos e nervos linfáticos relacionados principalmente ao testículo, perfeito? Então lembre, vamos focar por enquanto só no epidídimo. Percebam que essas estruturas elas estão localizadas posteriormente ao testículo. Então, uma imagem agora aqui do néter. Nós já trabalhamos aqui em cima do testículo, cápsula abugínea, os septos, os lóbulos de cada testículo. Aqui nós estamos observando os ductos eferentes do testículo e aí as porções do epidídimo, a região de cabeça, a região de corpo e aqui por fim a região de cauda. Após a região de cauda, aí nós temos o início do ducto deferente. Aqui essa é uma imagem, gente, que é uma imagem muito importante. Gostaria que vocês realmente tivessem atenção nela. Eu sei que é uma imagem que vocês estão conseguindo observar várias estruturas, vários nomes. Se vocês querem mais ou menos se localizar, vocês pausem um vídeo para vocês mais ou menos terem ideia de cada estrutura. Mas eu vou focar. Onde é que eu vou focar? Eu vou focar primeiro nessa estrutura aqui em negro que vocês estão observando, certo? Essa daqui, como vocês estão mais ou menos observando, é a cavidade, né? A cavidade escrotal serosa. É aquela cavidade da túnica vaginal, certo? E aí, olha, como está aqui, até aqui em maior aumento, a lâmina visceral e a lâmina parietal da túnica vaginal. O que acontece? Em slides anteriores, eu mostrei para vocês que a túnica vaginal ela recobre parcialmente o testículo. Aí vocês podem perguntar, mas por que recobre parcialmente o testículo? A finalidade é essa.
eu quero que vocês tenham ideia, por favor, entendam essa anatomia, porque essa anatomia é importante. O que acontece? Se vocês perceberem, a túnica vaginal, ela está recobrindo aqui parcialmente o epidídimo e recobre aqui parcialmente também o testículo. Só que eles não vão recobrir totalmente, porque se fosse recobrir totalmente, teria que recobrir aproximadamente nessa região aqui, perfeito? Na verdade, se fosse para recobrir totalmente, ela vai recobrir seguindo um molde, percebam. Ela vem aqui, ela pode englobar aqui a região do ducto deferente também. Na verdade, ela engloba quando isso acontece. Mas, Bruno, por que então não engloba? Por que a túnica vaginal ela não fica totalmente completa, recobre completamente aqui o testículo e o epidídimo? É porque esses dois órgãos eles precisam estar fixados, certo? Como vocês podem perceber, todo esse estroma que vocês estão observando entre o testículo e o epidídimo até a parede posterior da região escrotal, o que tem nela? Isso daqui ele fixa o testículo e o epidídimo para que eles não rotacionem ao longo do seu eixo, certo? Então, eu não posso ter toda a túnica vaginal englobando, recobrindo totalmente o epidídimo e o testículo, porque esses dois órgãos eles precisam estar fixados. Caso eles não estejam fixados, nós chamamos dessa condição chamada de badalo de sino. E aí você pode permitir a rotação do testículo e do epidídimo. Os indivíduos que possuem, por exemplo, essa característica de badalo de sino, ou seja, nem o testículo nem o epidídimo estão fixos, podem ter a seguinte condição, que nós chamamos de torção testicular. Como vocês estão observando aqui, olha, testículo, vocês estão observando aqui também o epidídimo e vocês estão observando aqui que é essa região que é do ducto deferente, o funículo espermático como um todo, que são estruturas que nós iremos falar mais adiante, eles realmente torceram, certo? Eles enrolaram, eles rotacionaram ao longo do seu eixo. E nessa região, como vocês podem observar nessa imagem, eu tenho vasos sanguíneos. Então, se eu tenho os vasos sanguíneos passando por essa região, o que vai acontecer? Vai interromper tanto a irrigação do testículo, como também a drenagem. Pode acontecer aí um fenômeno chamado de necrose. Vai necrosar o testículo, pode necrosar o epidídimo. Então, nesse sentido, o testículo é necessário que o testículo esteja fixo na bolsa escrotal. Caso ele não esteja fixo na bolsa escrotal, o indivíduo pode sofrer essa condição chamada de torção testicular. É uma condição que normalmente acontece em indivíduos jovens. Tem uma torção, que nós chamamos de torção extravaginal, que normalmente está associada mais a lactentes, mas no indivíduo assim, já adulto, normalmente é a torção intravaginal, que é esse tipo de torção aqui que vocês estão observando, que rotaciona, o testículo rotaciona no interior da túnica vaginal, ok? Então, olha só, aqui é a anatomia normal, desenhos esquemáticos, e aqui quando a torção, vocês podem perceber que quando acontece torção, o testículo normalmente ele é verticalizado, ele pode ficar mais próximo do plano horizontal. Então, quando a torção do funículo espermático, do testículo, isso até interrompe o fornecimento de sangue aos testículos e logo também a sua drenagem, e aí diante disso você pode necrosar esse testículo. Essa necrose de testículo, essa torção testicular, na verdade, ela é uma emergência urológica. Até 6 horas depois dos primeiros sintomas de torção testicular, aquela gônada ela ainda pode ser viável, certo? O índice de viabilidade é alto. No entanto, se passar de 24 horas, menos de 10% dos testículos que sofreram torção testicular podem continuar sendo viáveis, certo? Então, é sim uma emergência urológica. Uma outra condição é que, por exemplo, vamos supor que existe esse testículo aqui, ele sofreu torção testicular, certo? Ele rotacionou. É obrigatório o urologista observar esse outro testículo, o testículo que não torceu. A torção testicular normalmente acontece somente em um testículo. Então é obrigatório ele observar esse outro testículo e ele fixar. O nome desse procedimento é
epexia. É a fixação do testículo na bolsa escrotal, certo? Então, nesse sentido, toda vez que você tem uma torção testicular de um lado, você necessita fixar o outro testículo que não foi torcido para impedir que ele sofra uma torção testicular futura. Vamos agora falar sobre o ducto deferente. O ducto deferente, ele é uma estrutura, possui um diâmetro maior do que o epidídimo, suas paredes são relativamente mais espessas, tanto que ele tem até 3 camadas histológicas, especificamente vocês podem estudar na histologia, e para isso eles conferem mais firmeza a esse ducto, certo? O ducto deferente mede aproximadamente 45 centímetros. Se vocês lembrarem lá do início da nossa aula, eu mostrei para vocês todo o trajeto, de uma forma superficial, o trajeto do ducto deferente. Vocês viram que ele atravessa várias estruturas. Então ele é grande, ele vai penetrar a parede abdominal através de uma estrutura chamada de canal inguinal. E aí é que vem um detalhe importante da nossa aula de sistema genital masculino. Para que você realmente consiga entender um pouco realmente as relações dos órgãos com outros sistemas, você entender direitinho a anatomia, eu preciso repassar para vocês pelo menos alguns spoilers de algumas outras estruturas. E essa primeira estrutura eu vou falar agora, que é a estrutura denominada de canal inguinal. O que é o canal inguinal? O canal inguinal, ela vai ser, imaginem, o nome é canal, mas imagina como se fosse um túnel. Ele é um túnel que ele atravessa as 3 camadas musculares da parede anterolateral do abdômen. Então lembra, um túnel que atravessa as 3 camadas musculares, lembra as 3 camadas musculares das paredes anterolateral do abdômen, principalmente nessa região inferior. É anterolateral inferior do abdômen, certo? E aí, como é um túnel, certo? Vocês vão observar aqui, é um canal, e nesse canal vai passar algumas estruturas. Uma dessas estruturas é o ducto deferente. Nessa imagem aqui, vocês vão conseguir observar a saliência do canal inguinal. Essa daqui é a saliência dele. Ah, Bruno, eu estou conseguindo ver o canal inguinal em si? Não. Você só vê o canal inguinal se você fazer uma secção aqui, certo? Mas você está vendo a saliência dele. Ok? E aí vocês estão observando aqui indica a entrada, certo, desse canal inguinal. Tudo depende da referência. Eu vou falar, gente, anatomicamente mesmo. Na verdade, isso daqui não é a entrada do canal inguinal, certo? Isso daqui é a saída do canal inguinal. Teoricamente, ele começa mais interno e termina externamente. Então, eu vou utilizar mais ou menos esses pontos de referência. Então, o que vocês estão observando aqui é a saída do canal inguinal, certo? Então vamos lá, canal inguinal. Perceba que eu coloquei um asterisco porque ele não é um órgão do sistema genital masculino, é para a gente conseguir entender. O canal inguinal, ele é uma passagem oblíqua na parede abdominal antero-inferior, principalmente mais voltado para a lateral. Tem direção descendente, certo? Então ele segue esse sentido, uma porção oblíqua, certo? É descendente, um pouco oblíqua, certo? Ele é ligeiramente superior e paralelo, ou seja, ele fica acima e fica do lado a metade medial do ligamento inguinal. Meu Deus, eu baguncei, Bruno. Calma, lembra do canal inguinal? Ele anda do lado do ligamento inguinal. O ligamento inguinal, certo? Ele está do lado do canal inguinal. Na outra imagem eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Mede aproximadamente de 4 a 5 centímetros de comprimento. Agora, eu vou colocar aqui outras nomenclaturas, e essas nomenclaturas aqui eu vou voltar com elas e com outras imagens apontando realmente para vocês entenderem melhor, certo? Então calma, não se preocupem que eu vou explicar cada uma dessas outras passagens. E o que passa nesse canal inguinal? Nesse canal inguinal vai passar 2 estruturas, o funículo espermático, nos homens, lembrando, nos homens, vai passar o funículo espermático, que vai ser a próxima estrutura que a gente vai trabalhar, e o nervo íleo inguinal, que é um nervo específico. A gente não vai trabalhar em cima com ele, porque ele é um nervo que não está atuando no sistema genital masculino. Então, olha só. Primeiro, Bruno, você disse que ele tem um trajeto descendente. Exatamente, ele começa nessa porção e vem para essa porção. Ele é oblíquo? Sim, ele é oblíquo, certo? Como vocês estão observando, ele não é nem perpendicular e nem paralelo à linha mediana. Não, ele é oblíquo à linha mediana, certo? Ele fica, como vocês podem observar, aqui, olha,
paralelo ao ligamento inguinal. E esse daqui é o ligamento inguinal. O ligamento que parte, ligamento inguinal, só para curiosidade, ele está partindo aqui da porção chamada de espinha ilíaca antero-superior e vai até o tubérculo púbico. Então, esse trajeto aqui é o ligamento inguinal. E vocês podem perceber que o canal inguinal ele está paralelo a ele, certo? Continuando. Eu falei para vocês que o canal inguinal ele é um túnel. Então, um túnel ele tem, vamos dizer assim, duas aberturas, certo? Ou duas saídas. Fica à vontade. Duas regiões que você pode entrar ou sair. De uma forma geral, né, anatomicamente falando, essa é a entrada e essa é a saída do canal inguinal. Anatomicamente, os livros descrevem dessa forma. Mas você pode utilizar o ponto de referência que você quiser. Não importa para mim, esse é o início, esse é o final. Não, tudo depende do ponto de referência. O que tu precisa saber é que o canal inguinal ele tem duas aberturas. Uma abertura mais interna, que nós chamamos de anel inguinal profundo, anel inguinal interno, ou podemos até ainda chamar anel inguinal abdominal. Você pode utilizar qualquer uma dessas nomenclaturas, profundo, interno ou abdominal. E ele tem outra abertura, que vai ser o anel inguinal superficial, e também pode ser chamado de anel inguinal externo ou anel inguinal subcutâneo. Então, superficial, externo ou subcutâneo. Então, essa é a estrutura do canal inguinal, que ele tem duas aberturas, certo? Uma mais profunda, uma mais superficial, certo? Como eu falei para vocês, o canal inguinal ele vai atravessar os músculos da parede anterolateral do abdômen. E eu já falei para vocês quais são esses três músculos: o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. Então, vamos supor, vou passar o mouse. Então, bem aqui ele vai atravessar oblíquo externo, bem aqui vai atravessar oblíquo interno e bem aqui vai ser transverso do abdômen, certo? Então, esse canal inguinal é um túnel, um canal que atravessa esses três músculos, certo? Então, nessa imagem, estamos observando uma dissecação. Nessa dissecação, observe que eu retirei a pele e a tela subcutânea. O que eu estou observando aqui? A primeira camada muscular. Aqui, pessoal, nós estamos observando o músculo oblíquo externo. E aqui, olha, nós estamos observando uma estrutura, aquela abertura, certo? Do canal inguinal. Como é o nome dessa região? Anel inguinal superficial. Deu para sacar? Então, como eu estou vendo aqui um músculo oblíquo externo, é no músculo oblíquo externo que eu consigo observar o anel inguinal superficial, que também pode ser chamado de subcutâneo ou também pode ser chamado de externo. Fiquem à vontade. Então, lembrem, olha, uma passagem oblíqua na parede abdominal antero-inferior, aqui nessa região, ligeiramente superior e paralela à metade medial do ligamento inguinal. Lembra que o ligamento inguinal está partindo até aqui desse acidente ósseo, espinha ilíaca antero-superior, certo? Ele é até um acidente palpável, esse daqui que vocês estão observando, certo? E aí vai até o tubérculo púbico. Então, ele fica paralelo a esse ligamento. E aí, nessa outra imagem, eu estou com uma estrutura diferente. Percebam que agora eu dissequei, eu retirei aqui o músculo oblíquo externo. Ficou quem agora? O oblíquo interno. Esse daqui que vocês estão observando agora é o músculo oblíquo externo, certo? Então, olha só. O canal inguinal, ele termina no anel inguinal superficial subcutâneo, que é esse daqui, certo? Que é uma abertura discretamente triangular na aponeurose. Lembra a aponeurose? Do músculo oblíquo externo do abdômen. Para quem não lembra, a aponeurose, porção branca do músculo que possui a finalidade de fixação. É como se fosse um tendão, só que não um tendão cilíndrico ou fusiforme, é um tendão com formato quadrangular, com formato plano. Aqui, olha, um músculo oblíquo interno. No músculo oblíquo interno, gente, lembra que ele vai ser a porção do meio. O canal inguinal vai estar no meio, vai atravessar todo o músculo oblíquo interno. E aí, nessa imagem aqui, né, agora, nessa imagem aqui, nós estamos observando agora diferente. Nesse lado, no lado direito, ainda continua o músculo oblíquo
interno, só que aqui, olha, eu retirei. Aqui, olha, eu estou tirando agora o músculo transverso do abdômen. Então, esse daqui, como vocês estão observando, é uma dissecação mais profunda ainda do que aquelas imagens anteriores. E aí, olha só, o final do canal inguinal é essa porção. Essa porção aqui é o final do canal inguinal. Qual é o nome da porção final, entre aspas, porque eu estou tendo referência de superficial para profundo? Essa região aqui que vocês estão observando, nós chamamos de anel inguinal profundo, certo? Nós também podemos chamar de anel inguinal abdominal. Na próxima imagem, uma vista posterior, fica melhor para a gente observar, né, numa secção. Ou também podemos chamar anel inguinal interno, perfeito? E aqui, gente, eu estou mostrando, a imagem mostra todo o trajeto do canal inguinal, certo? E aí vocês estão observando que é nessa estrutura que nós conseguimos observar esse cordão, né, esse complexo aqui que nós chamamos de funículo espermático. Maiores detalhes sobre essas camadas que nós estamos observando nós iremos falar mais adiante, mas conforme vocês estão vendo que a gente vai dissecando, esse canal ele também está sendo dissecado. A gente vai já falar sobre isso depois. Então, olha só, lembra, secção coronal, vista posterior. Ah, por que uma vista posterior? Porque eu estou vendo aqui o osso externo, por exemplo, é uma opção, certo? E aqui, olha, vocês estão observando tipo uma outra abertura. Essa estrutura aqui, certo? Nós chamamos de anel inguinal profundo, de anel inguinal abdominal. Eu vou colocar em maior aumento aqui para a gente observar. Mas observem, esse anel inguinal profundo é onde está saindo aqui, olha, o ducto deferente. E o ducto deferente está vindo até aqui na porção posterior da bexiga. Então, essa estrutura aqui que nós chamamos de anel inguinal profundo, essa, anatomicamente, nós chamamos que isso daí é o início do canal inguinal, mas fiquem à vontade para vocês terem os pontos de referências que vocês quiserem, certo? Entendam que aqui é uma abertura do canal inguinal e é por aqui é que está, olha, saindo o ducto deferente, certo? O que acontece? Esse canal inguinal, ele vai possuir origem no anel inguinal profundo, que é uma abertura em forma de fenda na aponeurose do músculo transverso do abdômen. E é isso que eu gostaria de chamar, certo? Entendam, pessoal. Por favor, lembrem. Eu tenho 3 músculos na região abdominal. Eu tenho um músculo mais externo, eu tenho um músculo do meio e um músculo mais interno. Imaginem um tubo passando nesses 3 músculos. O que acontece? Na região mais externa, certo, do canal, eu vou ter a abertura no músculo mais externo. Qual é o músculo mais externo? Oblíquo externo. Eu vou ter uma abertura no músculo mais interno. Qual é o músculo mais interno? Transverso do abdômen. Então é isso que eu quero que vocês associem. Por favor, lembrem. O anel inguinal superficial fica no músculo oblíquo externo. Então, anel inguinal superficial, músculo oblíquo externo. Anel inguinal profundo, ele é localizado no músculo transverso do abdômen. Lembrem disso, certo? Que isso é importante. Na verdade, a gente ainda vai continuar trabalhando em cima dessas estruturas, tá bom? Funículo espermático, né? O que é o funículo espermático? O funículo espermático ele é uma estrutura de suporte do sistema genital masculino e ele vai fazer a conexão entre o escroto e a parede anterior do abdômen. Então, observem aqui, certo? Olha só, funículo espermático é essa estrutura aqui em roxinho que vocês estão observando, certo? E observem, o funículo espermático ele está aqui, olha, na região do escroto, certo? E também vai seguindo esse trajeto mais ascendente até o anel inguinal profundo. Então, é nessas regiões aqui que eu tenho a estrutura chamada de funículo espermático. Então, ele começa a formar-se proximamente no anel inguinal profundo, percebam, certo? E a extremidade terminal dele, ele vai ser na região do escroto, ele vai conter os testículos, vai ter as estruturas associadas do testículo, e aí todas essas estruturas que estão aqui ao redor, vocês vão observar que vai ter a camada vaginal, né, a túnica vaginal, e essa túnica vaginal agora, quando ela está no interior do funículo espermático, ela fica separada
da cavidade peritoneal. Nós já iremos ver algumas imagens que mostram isso, que evidenciam essas questões, certo? O funículo espermático, ele vai ter uma extensão tubular, né, das camadas da parede do abdômen. Lembra? As três camadas musculares do abdômen: oblíquo externo, interno e transverso do abdômen. Então, ela vai abranger, ela vai possuir três camadas da parede do abdômen para o escroto, que vai conter também todas as estruturas que passam, que estão relacionadas com o testículo, certo? E vai possuir também as coberturas faciais das camadas abdominais. O que eu estou querendo mostrar com isso? Aqui, gente, é uma imagem do Grace que mostra o seguinte: esse daqui é o testículo, certo? De uma pessoa, de um feto. Vocês estão observando que aqui no testículo, certo? Ele está sendo guiado por essa estrutura embrionária que nós chamamos de gubernáculo. Enfim, essa estrutura é que vai guiar o testículo. Existe uma outra estrutura que ajuda também na descida do testículo, que é essa estrutura aqui, que nós chamamos de processo vaginal. É uma outra estrutura associada aqui na descida dos testículos. Mas o que acontece? Vamos focar mais. O que acontece? Se vocês perceberem, conforme o testículo vem descendo e vai chegando aqui até o escroto, o que será o escroto, vocês estão conseguindo perceber que ele está pegando todas as camadas que estão envolvendo? Então, olha, camada peritoneal, e aí vamos seguindo. Conforme ele vai abaixando, o que ele vai pegar de cada músculo? Percebam, aqui olha, músculo transverso do abdômen. Aqui no músculo transverso do abdômen, bem aqui ó, tem essa parte verde que é a fáscia do músculo transverso. Se vocês perceberem, essa fáscia do músculo transverso vai envolver aqui o testículo também. E o funículo espermático, logicamente. O músculo oblíquo interno é a mesma coisa, perceba, vamos seguindo. O músculo oblíquo interno, quando ele chega aqui, ele desce também junto com ele, certo? Então, o músculo oblíquo interno também vai envolver testículo, funículo espermático, tudo isso, certo? E aqui nós também estamos observando o músculo oblíquo externo, e a mesma coisa, ele vai ser também vai envolver o testículo e também vai ser uma das camadas do funículo espermático. Então, percebam. O funículo espermático ele vai possuir algumas camadas. Na verdade, ele vai possuir três camadas. E essas três camadas vão ser três camadas que vão ser associadas aos três músculos da parede anterolateral do abdômen, certo? Quais as estruturas que eu tenho no funículo espermático? Então lembra, tudo isso daqui que vocês estão observando, gente, tudo isso daqui é funículo espermático, tudo. Certo? Então, nessa região mais de tubo, o que eu tenho no funículo espermático? Eu tenho esses vasos aqui, olha, que são o plexo pampiniforme. Tenham em mente que é como se fosse a veia testicular. Eu tenho as artérias testiculares também, certo? Eu também tenho os nervos associados do testículo, os nervos autônomos do testículo. Enfim, eu consigo observar que aqui, gente, no funículo espermático eu tenho várias camadas. Observem, eu tenho essa camada mais branca, eu tenho essa camada agora que é vermelha, eu tenho uma camada aqui que está representada em verde, e cada uma tem um nome, nós iremos trabalhar cada uma com elas, certo? Com calma, com cada uma delas, tudo bem? Então, observe que essa estrutura de funículo espermático não é uma estrutura bem simples. Eu acredito que é até a estrutura mais complexa no estudo do sistema genital masculino, porque você precisa saber um pouco da anatomia de outras regiões para você conseguir entender. Mas com calma, você vai seguindo, certo? Vamos lá. O que tem dentro do funículo espermático? Eu tenho ducto deferente. Logicamente, eu tenho artéria do ducto deferente. Aí tem a artéria do ducto deferente, ela advém da artéria vesical inferior. Precisa saber isso? Não, calma. A gente vai ter uma aula específica de vascularização abdominopélvica e nesse momento a gente vai estudar. Eu tenho a artéria testicular, que eu já falei para vocês que ela emerge da porção abdominal da aorta. Eu tenho o plexo pampiniforme, que basicamente serão as veias testiculares. Eu tenho as artérias e as veias cremastéricas. Lembra do músculo cremaster? O músculo cremaster ele é um músculo esquelético. Logo, ele tem uma fáscia, certo? Uma fáscia muscular, e ele também tem artérias e veias próprias.
eu tenho uma estrutura que vai inervar esse músculo cremaster, que é o ramo genital do nervo gênito-femoral. Imagina, eu tenho o nervo gênito-femoral, que tem um ramo genital e tem um ramo femoral. É isso, certo? Eu tenho fibras nervosas aferentes e simpáticas, aferentes simpáticas e viscerais, enfim, fibras autônomas. Essas fibras, elas vão ser associadas com a inervação do testículo. Eu também vou possuir vasos linfáticos. Essas daí são as estruturas que eu tenho no funículo espermático. Ah, Bruno, eu tenho outras estruturas? Tem. Embora eu não esteja colocando, mas o testículo também faz parte do funículo espermático. O epidídimo também está no interior do funículo espermático. Embora os livros eles não coloquem, mas o funículo espermático, de uma forma geral, ele também abriga todas essas estruturas, certo? Observem aqui, certo? Aqui eu tenho, novamente, as estruturas, todas aquelas estruturas que eu comentei para vocês, certo? Plexo pampiniforme, as artérias testiculares. Pausem o vídeo e identifiquem cada uma dessas estruturas que eu comentei anteriormente. Eu só volto a dizer, estruturas. Não foquem aqui, por enquanto, aqui nessas camadas. A gente vai já falar sobre elas, tá bom? Então, olha, mostrando aqui para vocês, desculpa, só mostrando aqui para vocês, aqui essas regiões que é do funículo espermático, aqui numa região mais externa, percebam, certo? Ele vai ter uma camada, aí depois, olha, vai dissecando, estão conseguindo observar? Olha, eu dissequei, aquela parte que era branca agora está cortada, agora eu consigo ver uma camada muscular. Depois, aqui no transverso, quando eu chego mais adentro, no transverso do abdômen, eu retiro essa camada muscular e eu consigo observar outras estruturas aqui associadas. A gente vai já falar de cada uma delas, ok? Olha as estruturas aqui do funículo espermático numa secção transversal naquela região mais tubular. Aqui essa imagem eu acho muito interessante porque a gente consegue realmente visualizar essas estruturas. Vamos lá. Primeiro, quais estruturas tem dentro do funículo espermático, do ducto deferente? E, logicamente, eu tenho as artérias e as veias, a artéria e a veia do ducto deferente. Outras estruturas, artéria testicular, porque ela vai irrigar o testículo, e o plexo pampiniforme, que são basicamente as estruturas que vão drenar o sangue do testículo. Nós iremos também possuir o plexo testicular. Esse plexo testicular, tenham em mente que é como se fossem os nervos autônomos, certo? O músculo cremaster, observem. Eu vou já falar para vocês que o músculo cremaster, ele também ele não deixa de ser um revestimento, mas já que a gente já falou sobre o músculo cremaster, observem, olha, o músculo cremaster, certo? Aqui, eu estou mostrando para vocês por quê? Porque no interior desse músculo cremaster eu tenho um conteúdo. Qual é esse conteúdo? A artéria veia cremastérica, que está irrigando e drenando esse músculo, respectivamente, e o ramo genital, que é esse daqui, deixa eu colocar aqui, olha, o ramo genital do nervo gênito-femoral, que é o ramo nervoso que inerva o músculo cremaster. Estroma, Bruno, o que é o estroma? O estroma é o tecido conjuntivo que preenche as regiões internas do funículo espermático, perfeito? Nervo ilio-inguinal, eu já falei para vocês que eu não vou entrar em detalhes em cima desse nervo por enquanto. E por fim, o processo vaginal obliterado. O que é esse processo vaginal? Pois é, gente, isso daqui é uma estrutura embriológica, certo? Eu cheguei a mostrar para vocês num slide específico, mas o que eu quero que vocês entendam? Como é uma estrutura embriológica e ele é um processo, ele precisa ser depois obliterado, certo? Só que pode acontecer, por algum motivo, esse processo vaginal ele continua aberto, certo? E no momento que ele continua aberto, isso pode ter um problema. É verdade? Sim. Se ele continuar aberto, ele pode ter um problema. Quais os problemas que podem acontecer se o processo vaginal ele não for obliterado? Esse processo vaginal ele precisa ser fechado, gente. Ele precisa ser recoberto por estroma. A primeira questão é essa daqui. Se o processo vaginal, certo, ele for em continuação, porque o processo vaginal, vocês vão ver na embrio, ele é basicamente uma continuação do peritônio, certo? Se o processo vaginal ele não for obliterado e ele tiver conexão com a túnica vaginal do testículo e também a cavidade abdominal, eu vou ter uma hidrocele comunicante congênita.
Ou seja, se aquele processo vaginal não se obliterar, ele pode entrar líquido, certo, da cavidade abdominal por dentro do processo vaginal, e aí a partir disso gerar uma hidrocele. Certo? Isso daqui é uma das condições que podem acontecer quando o processo vaginal não foi obliterado. Mas mais comumente é esse daqui que aparece. Calma, fica tranquilo, pausa o vídeo, vê as estruturas. Eu sei que vai ter muitas estruturas que vocês não conhecem, mas eu quero que vocês foquem em uma hérnia inguinal aqui. O que está aparecendo aqui, gente? Isso daqui é uma imagem esquemática de hérnias inguinais. Aqui, desse lado direito, nós temos a hérnia inguinal direta, que nós chamamos de hérnia inguinal adquirida. Por favor, esqueçam ela por enquanto. Eu quero que vocês foquem na hérnia inguinal indireta. Por quê? Porque ela sim está associada com o sistema genital masculino de uma forma mais evidente, certo? O que acontece? O que é uma hérnia? Gente, hérnia, radical hérnia é prolapso, é extravasamento. Por algum motivo aconteceu um extravasamento de uma estrutura, e aí a partir disso está gerando um dano funcional. Ela está em um local que ela não deveria estar. O que acontece na hérnia inguinal, certo? Indireta. Na hérnia inguinal indireta, que também pode ser chamada de congênita. Pensem comigo primeiro. No interior do teu abdômen, nós temos as vísceras abdominais. Nós temos um intestino, certo? E conforme a gente vai fazendo as nossas atividades, principalmente trabalhadores rurais, etc., que carregam peso, para eles conseguirem carregar o peso, eles precisam pressionar o abdômen. Eles precisam gerar uma pressão intraabdominal para que os músculos abdominais se contraiam e você consiga sustentar aquele peso. O que acontece? Quando você contrai os músculos do abdômen, isso gera uma pressão intraabdominal e acontece uma pressão em cima das vísceras, certo? E conforme vai pressionando as vísceras, o que vai acontecendo? Essas vísceras elas vão se acomodando nos espaços da cavidade abdominal. O que pode acontecer? Se um indivíduo do sexo masculino possuir aquele processo vaginal aberto, ou seja, ele não foi obliterado, o que pode acontecer? Nesse processo de acomodação, quando você está contraindo seus músculos abdominais, uma alça intestinal, uma víscera, pode entrar no processo vaginal que não foi fechado. E aí, pessoal, lembra, aquele processo vaginal ele pode ir até o testículo. E é isso que está acontecendo aqui. Vocês estão conseguindo perceber que o funículo espermático ele está aberto? Olha, foi aberto literalmente. E quem é que, vamos dizer assim, separou esse funículo espermático? Foi uma alça do intestino. Ou seja, você teve um indivíduo do sexo masculino, foi carregar um peso, gerou uma pressão intraabdominal mais intensa, aconteceu uma acomodação das vísceras abdominais e nessa acomodação, entre aspas, uma alça intestinal entrou no processo vaginal que não foi obliterado e essa alça intestinal ela está no interior do funículo espermático. Essa alça intestinal ela pode ficar entrando e saindo ou ela pode ficar presa. O que indica? Tudo vai depender da situação, gente. Hérnias inguinais é uma emergência? Depende. Se essa alça intestinal ela começar a perder fluxo sanguíneo, ou seja, tanto a irrigação como a sua drenagem ficou comprometida, pode entrar em necrose e aí gerar complicações piores, certo? Mas às vezes pode acontecer, gente, que o processo vaginal está aberto e aí a víscera entra e sai, entra e sai. Ela sempre vai entrar e sair de acordo com a pressão intraabdominal que você exerce sobre o seu corpo, ok? A hérnia inguinal direta, gente, eu não vou entrar em detalhes agora, mas o que acontece com ela é um prolapso realmente da parede abdominal. Ela é diferente. O mecanismo é o mesmo. Aumento da pressão intraabdominal gerou uma acomodação das vísceras e aí existe uma região da parede abdominal masculina que ela é um pouco mais frágil. Então, nesse sentido, pode acontecer um prolapso, entre aspas,
um rompimento. Não é bem um rompimento, gente, é só um extravasamento dessa parede, e aí esse extravasamento é o que nós chamamos de hérnia inguinal direta ou hérnia inguinal adquirida, ou seja, você não tinha um defeito antes, diferente da hérnia congênita que você tem um defeito. A hérnia inguinal adquirida estava tudo certinho, só que você carregou um peso tão grande, que a sua porção mais frágil do abdômen se prolapsou. É isso que acontece na hérnia inguinal direta. Mas existem algumas características que a gente vai trabalhar. Uma outra condição desse funículo espermático, gente, que eu gosto de chamar a atenção para vocês, já que eu falei, já apresentei para vocês o plexo pampiniforme, que é aquele que são basicamente as veias testiculares, existe uma condição que nós chamamos de varicocele. O que é a varicocele? Bruno, quando eu falar varicocele, já é testículo? Não, gente. Existem vários tipos de varicocele. Eu estou falando varicocele do testículo, certo? A varicocele do testículo é basicamente a dilatação das veias do plexo pampiniforme. Então, imagine, gente, se eu estou dilatando essas veias, vocês concordam que estão tendo mais fluxo sanguíneo, tem mais sangue represado nessa região? Se eu tenho mais sangue represado nessa região, vocês não concordam que o sangue ele transporta calor? E pessoal, o testículo ele já não fica na região perineal, ou seja, lá na bolsa escrotal, justamente para não ter tanto o aumento do calor? Pois então, as pessoas que têm varicocele, elas podem, repito, elas podem ter diminuição da fertilidade. Por quê? Porque esse fluxo sanguíneo aumentado devido a essa dilatação das veias podem, entre aspas, aumentar a temperatura aqui do testículo e aí diante disso a espermatogênese ser prejudicada. Ela vai parar a espermatogênese? Não. Vai deixar um mistério? Não. Certo? Mas ela pode diminuir sim a fertilidade, ok? E aí existe cirurgia para isso, existe cirurgias para a varicocele. Basicamente você vai fazer shunts, ou seja, comunicações com outras estruturas, certo? Olha só o que acontece. Você pode ter varicocele nos dois testículos ou somente em um, certo? Normalmente acontece de forma unilateral. Normalmente as varicoceles acontecem do lado esquerdo, certo? Aí vocês podem perguntar, pô, mas por quê? Por causa disso. Observem. Vocês estão vendo que as veias testiculares elas possuem diferentes, elas desembocam em veias diferentes, elas desaguam em veias diferentes. Eu já falei para vocês que a direita, veia testicular direita, ela deságua na veia cava inferior e a veia testicular esquerda, ela deságua na veia renal esquerda. O que acontece? Esse ângulo aqui, esse ângulo de deságue, essa comunicação da testicular com a renal esquerda, ela forma quase um ângulo de 90 graus, como vocês estão observando. Então, a drenagem da veia testicular esquerda, ela é um pouco mais, entre aspas, um pouco mais dificultosa, ela tem um pouco mais, mais dificuldade para drenar. O que acontece? Ah, Bruno, então é normal isso ter varicocele? Não. Acontece o seguinte, todas as veias elas têm aquelas estruturas chamadas de válvulas, certo? Quando essas válvulas elas começam a ficar hipossuficientes, acontece uma insuficiência, pensa dessa forma, o que acontece? Pode acontecer o represamento do sangue nas regiões mais distais. Então, poxa, as válvulas dessas veias elas estão prejudicadas. Então, pode acontecer represar aqui próximo do testículo, acontecer o represamento de sangue aqui no testículo. Então, pessoal, na veia testicular esquerda, como eu tenho esse ângulo de 90 graus e tenho essa dificuldade, normalmente as varicoceles acontecem no lado esquerdo, por esse motivo. Um outro detalhe. Além dessa questão da insuficiência das válvulas, isso tanto na esquerda como na direita, essa questão, por que mais na esquerda? Devido a essa questão da desembocadura da veia testicular renal da veia testicular esquerda na veia renal esquerda. Uma outra condição que é importantíssima, que vocês precisam saber mesmo, por favor. Quando você tem varicocele do lado esquerdo, é obrigatório, repito, é obrigatório você fazer um exame do rim esquerdo. Voltando, varicoceles do lado esquerdo, você é obrigado a analisar o rim esquerdo. Por quê?
Porque às vezes essa varicocele ela se originou devido a uma massa tumoral do rim esquerdo. E aí essa massa tumoral do rim esquerdo está pressionando a veia testicular esquerda e aí diante disso não é as válvulas que elas estão em um processo de insuficiência, não é isso. Está acontecendo realmente uma pressão, um fechamento da veia testicular esquerda e aí ela não consegue drenar, perfeito? Então, repito a última vez, varicocele do lado esquerdo, você é obrigado a analisar o rim esquerdo. Em busca de quê? De massas tumorais, de cistos, etc. E aí, vamos terminar o funículo espermático. Aqui nós temos as fáscias do funículo espermático. O que são as fáscias? São basicamente as camadas do funículo espermático. Então, nós temos aí, olha, a fáscia espermática interna, a fáscia cremastérica, que é a porção média, e a fáscia espermática externa, que é a porção mais superficial. Cada uma dessas camadas, gente, repito, cada uma dessas camadas, ela advém de um músculo da parede anterolateral do abdômen. Quais são os músculos da parede anterolateral do abdômen? Mais uma vez, para vocês realmente aprenderem. Mais externo, oblíquo externo. Do meio, oblíquo interno. O mais interno, transverso do abdômen. Então, vamos começar por aqui. É mais fácil. Face espermática externa. Qual é o músculo mais externo? Oblíquo externo. Então, a face espermática externa advém do músculo oblíquo externo. Fáscia cremastérica. A fáscia cremastérica é a porção média. Qual é o músculo que está lá no meio? Oblíquo interno. Então, a fáscia cremastérica, músculo cremaster, advém do músculo oblíquo interno. E a fáscia espermática interna advém do músculo mais interno. Quem é esse músculo mais interno? Um músculo transverso do abdômen. Opa, desculpa. Então, fáscia espermática externa, oblíquo externo. Cremastérica, nós temos oblíquo interno. E espermática interna, nós temos o transverso do abdômen. Para ser mais específico, a fáscia espermática interna advém da fáscia do transverso do abdômen. A fáscia cremastérica e o músculo cremaster advém do oblíquo interno por completo. E a fáscia espermática externa advém da aponeurose do músculo do oblíquo externo. Isso se vocês quiserem, vamos dizer assim, ser mais específicos, certo? A interna advém da fáscia, a cremastérica é todo o músculo completo e a fáscia espermática externa advém somente da aponeurose, ok? Então, olha só, essa imagem mostra todas as estruturas, todas as camadas do funículo espermático, ela é muito legal. Mas vamos começar mais externamente, começando pela pele do escroto. Depois da pele do escroto, nós temos o que? A gente já estudou. É a túnica subcutânea do escroto, ou então nós chamamos de túnica dartos, aquela túnica que tem os músculos lisos, certo? Aquela que se contrai para reduzir ou aumentar o volume do escroto. Aí vamos começar com as camadas que a gente já viu. A primeira camada, observem, olha, pele, tela subcutânea, depois nós temos face espermática externa. Depois da face espermática externa, nós temos aqui uma estrutura muscular. Poxa, muito fácil, como é o nome? Músculo cremaster, já que é um músculo esquelético, tem a sua fáscia. Lembra, músculo cremaster é aquele que leva mais para próximo ou mais distante da cavidade pélvica. Leva o testículo para mais próximo ou mais distante. Depois da face do músculo cremastérico, nós temos aqui uma outra camada. Qual é o nome dessa camada? Face espermática interna. Se vocês observarem, todas essas estruturas estão recobrindo por aqui por baixo também. Perfeito? Então aqui acabou, na porção tubular do funículo espermático, acabou as camadas. Mas nessa camada testicular, eu tenho aquelas camadas do testículo. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Olha, lâmina parietal da túnica ou cápsula vaginal, fiquem à vontade, certo? Lâmina parietal. E aqui, olha, recobrindo bem em contato o testículo, nós temos quem? A lâmina visceral da túnica vaginal. Ah, Bruno, e cadê a cavidade? Gente, se está aberta, a cavidade se foi. Não tem como. Se você cortou, abriu a cavidade, ela sumiu, certo? Então, entre a lâmina parietal e a visceral, iria ficar, na verdade, a cavidade, certo? E aí, mostrando na mesma secção, agora as camadas. Observem, face espermática externa, percebam que é a mais superficial. Aí depois nós temos aqui, olha, a fáscia cremastérica, que junto com o músculo cremaster, olha, músculo cremaster com a sua fáscia cremastérica, juntos
advém do músculo oblíquo interno, a face espermática externa advém da aponeurose do músculo oblíquo externo, e aí mais internamente nós temos quem? Nós temos a face espermática interna, que advém da fáscia do músculo transverso do abdômen. Tanto que os livros eles só chamam fáscia transversal, mas fáscia transversal é a mesma coisa, é a fáscia do músculo transverso do abdômen. Pessoal, eu vou dar um pause agora e depois a gente ainda retorna com um ducto deferente, perfeito? Então, vamos só dar um pause aqui e depois a gente continua.